A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, costuma ser apresentada como um momento simples da história brasileira. A princesa Isabel pega uma caneta, assina um documento e liberta os escravizados. Mas a realidade foi muito mais complexa e muito mais tensa do que essa imagem costuma mostrar. Antes de tudo, vale esclarecer uma confusão comum. A mulher que assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro. Ela não é Santa Isabel. Existe sim uma santa católica com esse nome, mas trata-se de Santa Isabel de Portugal, uma figura completamente diferente da história medieval portuguesa. A princesa Isabel nunca foi canonizada pela Igreja, embora exista atualmente um processo religioso em andamento que lhe concedeu o título de serva de Deus. Mas afinal, quem era realmente a princesa Isabel? Ela foi uma heroína movida pela bondade? Ou apenas uma figura política pressionada pelas circunstâncias? A verdade provavelmente está no meio do caminho. Isabel era profundamente religiosa, educada dentro dos valores católicos e pessoalmente favorável à abolição da escravidão. Diversos relatos históricos indicam que ela enxergava a escravidão como uma mancha moral no Brasil. Mas seria um erro imaginar que a Lei Áurea surgiu apenas por compaixão pessoal. Quando chegamos à década de 1880, o sistema escravista brasileiro já estava entrando em colapso. O Brasil era o último grande país do Ocidente a manter oficialmente a escravidão. Ao longo do século XIX, a pressão internacional contra o tráfico negreiro havia aumentado, especialmente por parte da Inglaterra. Mas nos últimos anos, antes da abolição, o principal problema já não vinha de fora. O próprio sistema interno brasileiro estava se desfazendo. As fugas de escravizados aumentavam constantemente. Quilombos se multiplicavam. Redes clandestinas ajudavam pessoas escravizadas a escapar das fazendas. Em várias regiões, o exército passou a demonstrar resistência em perseguir fugitivos. O movimento abolicionista crescia nas ruas, nos jornais e nos teatros. E esse movimento não era liderado apenas por políticos da elite. Muitos dos nomes mais importantes da luta contra a escravidão eram negros ou filhos de pessoas escravizadas, como Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças. Enquanto isso, milhares de escravizados deixavam as fazendas em massa. Em algumas regiões, os proprietários já não conseguiam mais manter controle sobre o sistema. A escravidão estava economicamente desgastada, socialmente contestada e politicamente cada vez mais isolada. Foi nesse cenário explosivo que a Lei Áurea foi assinada. E aqui existe um detalhe importante que muita gente ignora. A Lei Áurea era extremamente curta. Tinha apenas 2 artigos. Basicamente dizia que a escravidão estava extinta no Brasil. Só isso. Não havia qualquer plano de integração social para os libertos. Não houve distribuição de terras. Não houve indenização para os ex-escravizados. Não houve políticas públicas para moradia, educação ou trabalho. Milhões de pessoas foram libertadas juridicamente, mas abandonadas economicamente. E muitos historiadores consideram que parte das desigualdades sociais e raciais do Brasil moderno nasce exatamente nesse momento. A liberdade veio sem estrutura, sem proteção e sem reparação após séculos de escravidão. Mesmo assim, a assinatura da Lei Áurea provocou uma explosão de comemorações populares. Para grande parte da população, especialmente os negros libertos e os abolicionistas, aquele era um momento histórico gigantesco. A imagem da princesa Isabel ficou associada à ideia de redentora, alguém que teria libertado os escravos. Mas a reação da elite escravista foi muito diferente. Os grandes fazendeiros
esperavam receber indenização financeira pela perda dos escravizados, considerados propriedade pela legislação da época. Quando perceberam que isso não aconteceria, muitos se sentiram traídos pela monarquia. Existe até uma frase famosa atribuída ao político Barão de Cotegipe, dita logo após a assinatura da lei. Ele teria falado para Isabel: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Não sabemos se essa frase foi dita exatamente dessa forma, mas ela resume bem o clima político do período. A monarquia brasileira já enfrentava crises militares, conflitos políticos e desgaste institucional. Depois da abolição, perdeu também parte importante do apoio das elites agrárias. Apenas um ano depois, em 1889, a monarquia caiu e a república foi proclamada. A família imperial foi expulsa do Brasil, e a própria princesa Isabel passaria o restante da vida no exílio. Hoje, mais de um século depois, a figura dela continua gerando debates intensos. Para alguns, Isabel foi uma mulher corajosa que teve papel decisivo no fim oficial da escravidão. Para outros, sua imagem foi romantizada durante muito tempo, apagando a luta dos próprios negros e dos movimentos abolicionistas. Talvez a resposta mais justa seja reconhecer as duas coisas ao mesmo tempo. A princesa Isabel teve importância real na assinatura da Lei Áurea, mas a abolição não foi obra de uma única pessoa. Foi resultado da resistência de milhões de escravizados, da atuação de abolicionistas, da pressão social crescente e do colapso gradual de um sistema que já não conseguia se sustentar. E talvez o ponto mais importante dessa história esteja justamente aí. A liberdade finalmente chegou em 1888, mas o Brasil nunca resolveu completamente o que faria no dia seguinte.